Boa noite, pessoal. Vamos iniciar a nossa aula 3 de elemento de máquinas. Pessoal, vamos falar elementos de apoio de fixação. E claro, falando de elemento de apoio de fixação, nós temos aí os mancais, certo? Então, pessoal, a função do mancal é minimizar atrito, tá? Então ele minimiza o atrito entre o eixo, certo? E o outro componente mecânico, fazendo com que aumente-se o rendimento do sistema mecânico. Tá? Então o mancal, na verdade, ele é um suporte de apoio de eixos e rolamentos, tá? Que são elementos girantes de máquinas, onde nós temos aí os mancais de deslizamento e os mancais de rolamento. Tá? Mancal de rolamento. Então vejam só, gente, o mancal de rolamento são mancais, como o próprio nome diz, né, de rolamentos. Tem rolamentos, né, na carcaça do mancal, certo? Então, olha só, eles são empregados para comportar esferas ou rolos nos quais o eixo se apoia, de forma que quando o eixo gira, as esferas ou rolos também giram, confinados dentro do mancal. Tá? Então, gente, esse tipo é uma das características principais aí desse tipo de mancal, né? A aplicação dele é para altas rotações, certo? Então, nesse caso, toda aquela carga aquela carga do sistema, ela é transferida por meio de elementos de contato, no caso, são os rolamentos, tá? No mancal de rolamento, também temos aí o mancal de deslizamento. Então vejam só as características deste mancal. Este mancal refere-se à concavidade nas quais as pontas de um eixo se apoiam. Tá? A principal função dos mancais de deslizamento existentes em máquinas e equipamentos é servir de apoio e guia para os eixos girantes. Eles são considerados como elemento de máquinas sujeito à força de atrito. Também existe o atrito entre o eixo, né? Vocês podem olhar aqui no desenho, né? Você tem aqui você tem aqui uma bucha, né? E o eixo ele gira aqui dentro dessas buchas, né? Então você tem aí um atrito maior do que como se fosse no mancal de rolamento. Então eles são considerados como elementos de máquina sujeita à força de atrito, certo? Estas forças surgem devido à rotação dos eixos, exercendo carga nos alojamentos mancais que os contêm. Geralmente, os mancais de deslizamento são constituídos por uma bucha fixada no suporte. Esses mancais são usados em máquinas pesadas ou equipamento de baixa rotação, certo, gente? Então, vejam só, são equipamentos... São mancais usados em máquinas pesadas ou equipamentos de baixa rotação, porque a baixa velocidade evita o superaquecimento dos componentes. Então, ou seja, você tem aí um componente, onde você tem um atrito, pode ter um atrito maior do que no outro componente, no caso aqui do mancal, consequentemente a rotação tem que ser menor, certo? E a velocidade também tem que ser menor, certo? Para que você possa usar o mancal de deslizamento. Vamos para o próximo aqui. Então tá aqui, olha, o exemplo aqui de mancal de deslizamento. Nós temos aqui um exemplo clássico dos motores, né? Você tem aqui o bloco, né, motor, onde você tem os mancais principais, os mancais aqui, olha, que vocês estão vendo, né, os mancais principais, tá? E você tem os casquilhos, que fariam o papel das buchas, né? São umas buchas, na verdade. E aí onde o virabrequim, né, ele vai girar, né, ou girabrequim, né, ele vai girar dentro desses casquilhos, dessas buchas, ok? E claro que requer uma lubrificação, certo? Então o mancal de deslizamento, na hora que for colocar o eixo, requer lubrificação, certo, gente? Para diminuir o atrito entre o eixo, tá, e o mancal, certo? Isso aqui é um exemplo de mancal de deslizamento.
Então, olha, os mancais de rolamentos fabricados para suportar cargas que atuam perpendicularmente ao eixo, tais como os rolamentos dos cubos de rodas, são chamados de rolamentos radiais, certo? Já os projetados para suportar cargas que atuam na direção do eixo são chamados de rolamentos axiais. Então, olha só, nós temos aí, como vocês já devem ter visto no curso de vocês, tá, os tipos de cargas atuantes, por exemplo, no eixo. Aqui no caso, a gente tem as cargas atuando nos mancais, certo? De rolamentos. Então, nós temos aqui cargas, né? Radiais e cargas axiais, ou seja, nós temos os rolamentos para as cargas radiais e os rolamentos para cargas axiais, tá? Então vamos ver aqui o que significa isso. Olha, um rolamento axial, por exemplo, pode ser utilizado para suportar um empuxo da hélice propulsora de um navio. Então nós temos aqui, olha, certo? Um rolamento axial, um exemplo, né, de um rolamento axial. Nós temos aqui alguns tipos de rolamento radiais são capazes de suportar cargas combinadas, isto é, cargas radiais e axiais. São cargas mistas, né? Para casos em que se deseja um mancal com maior velocidade e menos atrito, o de rolamento é o mais adequado, aquilo que eu falei para vocês, tá? Então, se você quer aí um mancal com maior velocidade, certo? E menos atrito, o de rolamento é o mais adequado. No caso, se você quer aí um mancal com menor velocidade, certo? Com maior também robustez, certo? Então, o mancal de deslizamento é o mais adequado. Em relação à classificação dos rolamentos, esta é estabelecida em função dos seus elementos rolantes, tá? Então, de forma que o mancal de rolamento trabalha com atrito de rolamento, sendo esta a principal causa de seu menor atrito em relação ao mancal de deslizamento, certo, gente? Então, aqui, como foi falado, né, nas slides atrás, certo? Essa questão, essa diferença entre os mancais de rolamento e os mancais de deslizamento, tá? A questão do atrito. Então, quando é o rolamento, o mancal de rolamento, o seu atrito é menor, comparando com o mancal de deslizamento, certo? Então vamos para a próxima aqui, olha. Vantagens e desvantagens dos rolamentos, ou seja, dos mancais de rolamentos também. Menor atrito e aquecimento, isso é uma vantagem. Maior sensibilidade aos choques, é uma desvantagem. Então, baixa exigência de lubrificação, certo? Também é uma vantagem. Maiores custos de fabricação, já é a desvantagem. Tolerância pequena para carcaça e alojamento do eixo, é outra desvantagem. Não há desgaste do eixo, vantagem. Pequeno aumento da folga, né? É uma desvantagem. Não suporta cargas tão elevadas durante a vida útil como mancais de deslizamento. Também é uma desvantagem. Desculpa, gente, o pequeno aumento da folga é uma vantagem, tá? Eu falei desvantagem, é uma vantagem. Ocupa maior espaço radial, né? Já é uma desvantagem, tá? Vamos aqui para a próxima. Direção e sentido das cargas, né? Eu falei para vocês lá atrás, né? Os rolamentos também, eles se classificam em relação a essas cargas radiais, né? Axiais, carga radial que é perpendicular ao eixo, axiais, carga no sentido do eixo, e mista suportam tanto carga radial como axial, certo? Então vamos olhar aqui, olha, esse desenho, esse exemplo aqui, como vocês podem ver, tá? A carga radial ela é perpendicular ao eixo e a carga axial no sentido do eixo, ok, gente? Então aqui, olha, um exemplo de rolamentos axiais. Nós temos aqui uma ponte rolante onde a gente tem um moitão. Então, se você olhar bem aqui, olha, você tem aqui, olha, o rolamento, né? O rolamento axial. Então vocês podem notar que a carga, né, ela é no sentido do eixo, né? Então o eixo aqui seria o gancho aqui do moitão, né? Então, como vocês podem olhar, né, aqui o sentido da carga
ela é no sentido do eixo, ok? Então nós temos aqui, olha, os rolamentos autocompensadores. Atua com cargas radiais e axiais muito pesadas em aplicações propensas a desalinhamento ou deflexões de eixo. Então, na verdade, esse tipo de rolamento, como o próprio nome diz, é autocompensadores. Então, ele vem compensar os desalinhamentos ou vibrações que possam ter no sistema mecânico, certo? Então, nós temos aqui exemplos de aplicação, olha, acoplamento de motores elétricos, né, e bomba. Então, na hora que você tem aí uma bomba acionada por um motor elétrico, lá você tem um acoplamento, certo? Então, ali naquele acoplamento há diversas vibrações, desalinhamentos, né? Ali é um componente propenso a desalinhamento. Então, o rolamento autocompensador, ele já vai fazer essa compensação, certo? Quantos elementos rolantes? Os rolamentos podem ser de esferas, nós temos aqui o rolamento de esfera, neste caso os corpos rolantes são esferas, vocês podem ver, considerados mais apropriados para rotações mais elevadas. Então, nesse caso aqui, esse tipo de rolamento de esfera, tá? Ele é para rotações mais elevadas. Então, se você for colocar em outro tipo de rolamento, tá? Para um sistema mecânico onde exige uma alta rotação, se você colocar um rolamento que é aplicado para sistemas de menores rotações, você vai danificar, vai diminuir a vida útil do rolamento, certo? E se você for aplicar esse tipo de rolamento, certo, em um sistema mecânico que exija uma baixa rotação, vamos dizer assim, uma baixa velocidade, você vai estar aí tendo um custo elevado, né, por uma situação onde você não tem necessidade de aplicação, certo? Vamos ver aqui os de rolos. Quando os corpos rolantes são formados de rolos cilíndricos, cônicos ou barriletes, suportam cargas maiores e devem ser usados em velocidades menores. Então nós temos aqui os rolamentos, né, de rolos cilíndricos, tá? Que é para velocidades menores, tá? E suportam cargas maiores, né? Então, e velocidades menores. E nós temos aqui o de agulha. O de agulha já é usado para componentes onde tem o espaço ali é mais compacto, certo? Pequenas cargas, ok? E você pode ver aqui, esse tipo de rolamento, ele é formado, né, ele tem um diâmetro pequeno e comprimento maior, né, mais esticado, né, do que os outros componentes, corpos rolantes, né, que a gente viu aí atrás, tá? Enfim, pessoal, então é isso. Então nós temos aqui o final aqui, né, da nossa aula, tá? Espero que vocês entendam, tá? E vamos para frente. Até mais. Uma boa noite.